pergunta que não quer calar, por que dá tudo certo na vida do ímpio? Do homem que não é temente a Deus, que faz tudo errado, né? Da pessoa que faz tudo errado. E na minha vida dá tudo errado. Né? As coisas não acontecem, está tudo emperrado, tudo travado. E eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus. Meu irmão, você faz parte de um reino que é espiritual, que é o reino eterno, né? Que é o reino de Deus, que vem dos céus. Já outra pessoa está no reino de Satanás, é o reino das trevas. Então, a regra que vale lá, se aplica lá, não se aplica aqui. Quando você está na presença de Deus, os valores e os critérios, os princípios espirituais são outros. Né? Por exemplo, tem gente que acha que vai ser rico, que vai prosperar, que vai ter tudo em Deus um dia e não dá dízimo. Você vai ser pobre, meu irmão. Desculpa te informar, você vai morrer pobre. Tá? E passando sufoco a tua vida inteira. São princípios espirituais. Né? Então, quando você pega uma pessoa que não conhece a Deus, que vive na impiedade, que vive distante do Senhor, né? Essa pessoa, naturalmente, ela tem uma vida diferente daquilo que você tem por padrão na presença de Deus. Você pega agora, tem um caso bem conhecido aí de um motorista de um jogador de futebol que está preso na Rússia, porque ele entrou com medicamento, e esse medicamento na Rússia, a pena para quem é pego com esse medicamento é tão grave quanto se fosse pego com quilos e quilos de cocaína, por exemplo. É uma coisa terrível, que ele está preso lá e agora o presidente aqui do Brasil está tentando entrar em contato com o presidente da Rússia para perdoar ele e ele voltar para o Brasil e ser liberto. Então, olha só, a lei que tem aqui no Brasil é uma. Aqui no Brasil esse remédio não dá em nada, você pode tomar ele com água, com Coca-Cola, com café de tarde. Mas lá na Rússia é uma outra lei. É a mesma coisa, o reino de Deus ele tem as leis dentro desse reino. Existem os princípios. Já o reino das trevas de Satanás existem outros princípios. Quer ver um princípio que converge desses dois reinos? Deus ele abate, ele humilha e depois ele exalta. Já Satanás, ele exalta, depois ele abate. Asaf demorou a entender isso no Salmo 73. Mas quando ele entrou dentro do templo, da casa de Deus, ele estava questionando isso. Por que o ímpio prospera, tudo acontece de bom? E aí ele entrou dentro do templo. Ele fala, aí eu entendi qual será o fim deles. Então, meu irmão, o que funciona lá não funciona aqui. Nós vivemos e somos esclarecidos, a nossa vida segue uma pauta dentro daquilo que o Espírito Santo nos revela. Israel, vou dar um outro exemplo aqui para finalizar. Israel, a arca foi roubada, os filisteus carregaram a arca de qualquer jeito, nos bois, de qualquer jeito. Depois devolveram a arca, não tinha nem quem conduzisse, botaram os bois para poder levar a arca embora. Como os animais conhecem Deus, eles levaram para o lugar certo. Quando a arca chegou lá em Israel, em determinado momento, Davi teve a ideia de trazer ela de volta para Jerusalém. E aí ele carregou de qualquer jeito, né? Não da forma que deveria ser. E aí o que aconteceu? Teve morte, teve um monte de coisa ruim acontecendo. Aí você pode dizer, poxa, mas lá os filisteus fizeram a mesma coisa, carregaram nos bois. Por que com Davi, quando ele carregou nos bois e deu o problema que deu lá de usar, teve morte, né? A arca caiu e aí um homem chamado Uzá meteu a mão e acabou morrendo. Porque uma coisa são os filisteus, outra coisa é Israel. É diferente. Deus ele trata conforme a luz que ele nos dá, a revelação, a direção. Tá vendo como que existem dois reinos diferentes? Duas leis diferentes? O ímpio vai prosperar mesmo, irmão. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E o que está sujo, suje-se mais ainda. Ele vai prosperar da forma dele, nos critérios mundanos, servindo ao adversário. E você, diante do Senhor, cumprindo os princípios espirituais que Deus tem estabelecido. Que Deus te abençoe.